Olá, amigos do YouTube, estamos hoje aqui na Casa do Parafuso de Valença, onde nós temos um pequeno museu de ferramentas antigas. A ideia nossa é preservar essas ferramentas para que as novas gerações possam ter acesso a esse conhecimento. São ferramentas que não fazem mais parte do cotidiano, do dia a dia, e que aqui elas estão preservadas. Muitas estavam no ferro velho, iam para ser recicladas. Valença passou pelo ciclo do café, foi o período entre 1800 a 1930, período de muita riqueza. Para levar esse café para o porto vieram a ferrovia e as suas oficinas. E aproveitando essa infraestrutura ferroviária, vieram também as tecelagens no início do século XX. Então, essas ferramentas que estão aqui em exposição, elas são basicamente da ferrovia e de suas oficinas, das tecelagens que vieram no início do século XX, aproveitando essa infraestrutura ferroviária, e das fazendas que passaram pelo ciclo do café e a partir de 1930 pela agropecuária. Então que vocês veem, um moinho de milho, um esmeril, aqui um carrinho de mão, uma réplica de um carrinho de mão. Nós tínhamos só a roda, que é original, e o restante tinha apodrecido, o marceneiro fez pra gente. As furadeiras manuais, a maioria delas era das oficinas da rede ferroviária. Aqui uma bem grande, média. Uma picadeira de capim manual para tratar o boi, era muito comum aqui no início do século XX. Aqui ó, um quadro com as ferramentas do carpinteiro, que era o profissional mais importante da época, porque a grande matéria-prima era a madeira. São várias planas, raspadores, formões, enfim, uma quantidade enorme de ferramentas. Aqui nós temos uma morsa de ferreiro. Ferreiro também era outro profissional muito requisitado, confecção de rodas, de ferrar rodas de carroças, ferrar cavalo, fazer ferramentas. Botamos ela aqui num suporte de dormente, moedor de café manual, uma bomba carneiro revolucionária, bombeava água sem a necessidade de energia elétrica. Aqui você tem ó, um torquês para levantar o trilho de trem. Aqui uma bigorna de 90 quilos, que nós botamos aqui num tronco de mangueira, fizemos uma decoração com ferraduras. Um engenho de cana movido a boi, que tem uma fotinha dele aqui para vocês entenderem. Está aqui em exposição na Casa do Parafuso. Uma furadeira de coluna artesanal. As peças eram muito caras, então as pessoas faziam nas forjas, nas oficinas da rede ferroviária. Pulverizador costal de 20 litros. Um fole de matar formiga. Outra bomba de matar formiga. Aqui também outra coisa muito tradicional, aqui o alambique de fazer cachaça. Aqui um quadro com ferramentas. Aqui algumas fotos das tecelagens que eu falei que vieram no início do século XX, que é a primeira fábrica de rendas. Aqui a Ferreira Guimarães, onde hoje é a Casa do Arroz, foi a primeira que veio em 1906.
Aqui é a fábrica da Santa Rosa, também uma tecelagem que empregou muita gente em Valença. Fogareiros, máquina de botar rolha em garrafa, muito antiga. Uma grande furadeira de coluna aqui, muito antiga, acreditamos que seja do início da Revolução Industrial, provavelmente americana ou inglesa. Cortador de frios manual, já uma peça dos anos 60. Barrilzinho de madeira aqui, como se fosse um cantil, peça muito antiga também. Chuveiros, balde de chuveiros também era usado para as pessoas tomarem banho. Uma tradicional balança de café, nós não tínhamos os pratos dela, fizemos com 2 peças de madeira o prato, mas está aqui em exposição. Aqui um manômetro de uma antiga locomotiva, provavelmente desmontada aqui em Valença. Alguém guardou o manômetro, trouxe para nós. Um debulhador de milho antigo, bem grande, pesado. Uma matraca de plantar semente. Aqui uma morsa de ferreiro gigante, com certeza foi da rede ferroviária, pesa mais de 60 quilos. Aqui as garrafinhas, como se vendia o óleo, lubrificante de motor, até os anos 40, 50, elas eram enchidas nesse tipo de bomba aqui, ó, uma bomba rotativa, era acoplada num tambor de 200 litros e levados nesse cestinho aqui para ser virado dentro do motor. Lampiãozinho ferroviário, típico da época da ferrovia, onde um lado é verde para sinalizar a livre passagem, outro lado é vermelho para sinalizar a parada do trem. A loja é decorada com essas luminárias da Light, foram instaladas nos anos 50 e retirada no início dos anos 90 para ficar um ambiente bem de época, cheio delas aqui. Esse folha aqui da forja foi da Ferreira Guimarães, uma dessas tecelagens que vieram para Valença em 1906, foi jogado fora porque não interessou para o ferro velho, porque era couro e madeira, e o morador trouxe aqui para gente. Aqui vocês veem uma foto dela funcionando, não é a forja original da Ferreira Guimarães, mas só para vocês entenderem, o fole avivava o fogo. Ferreira Guimarães hoje é a Casa do Arroz. Aqui uma forjazinha com uma lâmpada que a gente compra no Mercado Livre, chamada lâmpada chama. Um debulhador de milho, muito comum nas propriedades rurais, em que o milho, a espiga de milho entrava por aqui, ó, e o milho saía debulhado através dessa alavanca. Aqui do lado nós temos aqui uma máquina de costura manual antiga, um esmeril, uma barrica de madeira onde as pessoas guardavam carne na banha. A banha conservava a carne, se tinha energia elétrica, se tinha geladeira. Um batedor de manteiga para bater o creme de leite e fazer a manteiga. E depois essa mesma manteiga era engrossada nessa máquina aqui. Também é uma batedeira de manteiga que tirava o excesso de soro, o excesso de água, temperava a manteiga com sal, etc. Aqui uma roda de carroça com os processos de fabricação dela, diversos processos de fabricação,
tanto do carpinteiro quanto do ferreiro que botava o aro, para as pessoas verem essa tecnologia já extinta, que já não existe mais. Aqui nós temos uma máquina de cortar grama manual, de empurrar, muito antiga, boas partes dela eram em madeira. Furadeira da Black & Decker. Furadeira está entre as pioneiras. Furadeira foi inventada em 1917 por dois engenheiros encomendados pelo Henry Ford, um de sobrenome Black, outro Decker. E aí surgiu a Black & Decker. Essa aqui está entre as primeiras. Aqui um quadro de limas muito antigas. Aqui nós temos uma pá usada na Maria Fumaça para abastecer a fornalha. Olha o cabo dela, ó, onde tem a pega da mão de madeira, bem antiga. Aqui uma foto do operador jogando o carvão dentro da fornalha. Aqui um dos primeiros lampiões a gás, tá com uma lâmpada também que imita fogo, chamado lâmpada chama, muito legal. Temos aqui um quadro com alguns pontos turísticos de Valença e região, os turistas que vêm poder saber onde eles podem visitar, uma Ponte dos Arcos em Conservatória, Açude da Concórdia, a Estação de Barão de Paranã, nossa própria estação aqui e um vagão que foi fabricado aqui. Hoje a UFAVER está retornando com esses vagões para a praça, próximo da rodoviária. O túnel que chora em Conservatória, túnel do Capoeirão, enfim, uma série de fotos onde os turistas podem se orientar para visitar pontos turísticos de Valença. Bom dia. Aqui nós temos uma coleção de chaves antigas, cadeados antigos, chaves muito curiosas. Uma fechadura de casarão dos anos 20. Aqui um painel com vários trados manuais de furar madeira. Esse aqui, para vocês terem uma ideia, ó, tem 2 polegadas, bem bruto. Uns acessórios de bigorna. Esses acessórios entravam nesse furo quadrado da bigorna aqui, ó. Por sinal, essa bigorna nossa aqui, ó, tem 600 quilos. Foi trazida na pá de uma reta escavadeira. Aqui eu tenho um quadro com multímetros e amperímetros antigos, muito curioso. Mais em cima um quadro com almontolias de lubrificação, bombas de graxa, muito antigas também. E ao lado um quadro com lanternas a carbureto, peças lindíssimas. Vocês veem um candeeiro de parede, lampiãozinho caipira de parede. E em cima uma série de lampiões, o primeiro da esquerda a gás, bem antigo, e os outros todos a querosene. Esse que está aceso aqui é um lampião ferroviário também, com vidro verde e azul. Aqui um lampiãozinho ferroviário e um lampiãozinho usado em mina. Lá em cima um traçador. Um jogo de em cima um maçariquinho que a gente chama querosene tipo jacaré. Diversas chaves, a maioria feitas na forja.
Lampiãozinho a querosene também. Esse aqui, ó, essa lâmpada redonda, um lampião ferroviário. Lá em cima uma serra de açougueiro, com 2 candeeiros de iluminação. Caldeirãozinho aqui que os tropeiros usavam. Uma bomba d'água. Essa aqui já era tocada a motor. Essa estrutura de madeira que eu estou filmando aqui, ó, é uma prensa de mandioca feita no formão. Aqui vocês veem uma foto dela inteira, ela está incompleta. Ela prensava a mandioca ralada para tirar o excesso de caldo, para depois essa massa ir para o tacho para secar. Aqui eu tenho uma peça que eu nunca vi em lugar nenhum, nem em museu. É um pulverizador montado num carrinho, talvez de uns 80 ou 100 litros de bombeamento manual. Um quadro de chaves inglesas, chaves belíssimas. Aqui um quadro com chaves diversas. Essas chaves aqui eram as chaves de apertar o cubo da roda das carroças. Toda carroça levava a porca no meio da roda. Ferramenta de extrair prego. Tesoura feita na forja. Aqui um rebolo manual muito comum nas propriedades rurais para afiar as ferramentas. Está à disposição aqui na loja. Aqui embaixo nesse quadro vocês veem um maçarico querosene e os respectivos ferros de solda, em que a ponta era de cobre, que eram aquecidas nesses maçarico, e ali faziam-se as soldas do cano de chumbo. Os canos eram de chumbo e muitas casas até hoje têm os canos de chumbo. Aqui um regador bem curioso, em que se usou um barrilzinho de madeira e cobre para ele ser feito, bem antigo. Aqui você tem uma bomba d'água de alta pressão de lavar caminhão, máquinas agrícolas, bem bacana. Uma outra aqui também japonesa, são bombas dos anos 60, 50. Uma prensa, achada no ferro velho, usada em oficina, em tipografia. Uma outra peça aqui comum na nossa região, que era desnatadeira, para tirar o creme de leite, que vocês veem ela sendo usada. Esse creme de leite ia fazer a manteiga dele. Uma furadeira, provavelmente da rede ferroviária também, muito antiga, de coluna, está aqui em exposição. No teto vocês têm centenas de peças penduradas ao longo da loja. Vou dar só um panorama aqui para vocês terem uma ideia. Algumas centenas de peças. Temos uma motosserra aqui dos anos de 1959 em exposição. Pesa 12 quilos. E aqui embaixo a história da evolução das motosserras, né? As primeiras motosserras eram de 2 operadores, até as motosserras dos dias de hoje, que pesam poucos quilos. Aqui nós temos uma gigante prensa de topografia. Uma prensa de madeira para fazer queijo. Ali embaixo a forma do queijo era colocado uma tábua aqui em cima dele e era prensado para tirar o excesso de soro. Tradicional maquininha de descascar laranja. E aqui eu acho que é a máquina mais bacana que a gente tem, que é uma furadeira tocada a pedal. Aquele pedal ali, você aciona ela. Talvez seja a peça mais bacana que eu considero aqui. Enfim,
toda a loja você tem peças penduradas, furadeiras antigas aqui, ó, certificutivo, pulverizadores manuais, aquecedor de ambiente usado em aviário, debulhador de milho, fole para acender fogão a lenha, lareira, os tradicionais traçadores para cortar árvores, fazer réguas. Aqui você tem eles sendo operados, chuveiro a gás aqui, muito curioso. Você botava álcool aqui dentro, que tem um algodão, fechava, acendia o fogo aqui, abria o resisto e a água ia circulando por essa serpentina aqui, onde ela aquecia e saía no crivo aqui aquecido. Lampiãozinho. Mais um carneiro hidráulico aqui, uma série de balanças e pesos de balanças de diversos tamanhos. Nós não vendemos nenhuma antiguidade, somos uma loja de ferragem. Vocês observam agora, a loja está funcionando, mas de peças novas, ferramentas novas. Os fregueses estão comprando, mas nenhuma antiguidade é vendida. Ali, ó, quadros de chaves inglesas de diversos modelos, e um quadro de chave de fenda, a maioria delas da rede ferroviária, peças lindíssimas. Aqui vocês veem uma forma de madeira de calçado, o sapato era feito. Está muito ocupado aí? Então depois eu passei que eu estou com uma moedeira lá de moer café, antiga. Isso, traz ela aí pra gente ver. O freguês está me oferecendo aqui agora um engenho de café. Aqui vocês têm um lampião também, náutico. Ferro de passar, esse aqui é a gás. Ferro de passar a querosene. E os tradicionais ferros de passar a carvão. Aqui é uma tradicional forja, em que o ferreiro fabricava ferraduras, ferramentas, ou seja, peças afins. Muito, muito importante. Um arco de serra. Para desmembrar madeira, tirar réguas. Enfim, centenas de peças penduradas. E como eu falei para vocês, nosso objetivo é cultural, é para que as novas gerações possam ver esse conhecimento, ter acesso a esse conhecimento. São ferramentas que não fazem mais parte do cotidiano, do dia a dia, e hoje elas estão expostas aqui para que as novas gerações possam ter acesso a esse conhecimento. Aqui é a parte da loja comercial, onde vende as ferramentas físicas, né? As ferramentas novas, está funcionando. As antiguidades não são para vender. Então é isso aí. Hoje eu queria agradecer vocês mais uma vez. Um forte abraço. Até a próxima.